sempre com muita coragem, né, irmã Lili? Deus abençoe, paz do Senhor, graça e paz a todos nesta manhã preciosa e maravilhosa que o Senhor fez para todos nós estarmos juntos. Estávamos trabalhando a questão das igrejas nas casas e aqui nesta manhã eu queria pensar junto com vocês agora pelos últimos acontecimentos de ontem, por aquilo que aconteceu. Quero dividir com vocês a questão do tempo do fim, o final dos tempos, o final do momento, o final da ação de Deus na sua igreja e depois o dia glorioso do arrebatamento e Deus volta a trabalhar com Israel. Então nós declaramos e acreditamos que o fim vem por conta dos sinais que agora estão diminuíram seus espaços, a contração, as dores de parto diminuíram, então as coisas estão acontecendo e como igreja nós precisamos estar muito vigilante. Então esse café com coragem eu sei que vai acrescentar demais aí na tua vida, na nossa vida, para nos organizarmos e nos prepararmos para aquele grande dia e para aquele grande momento. Então que a alegria do Senhor seja a tua força neste dia que Ele fez para cada um de nós, dia 14/8/2020. Tatuí está registrando aqui 20 graus, está esquentando, um dia promete ser um dia muito quente. Então, se você pode, à medida que você for entrando, claro, vá colocando aí também a temperatura da sua cidade. E se quiser anotar, pega aí uma caneta, um papel, nós vamos ler alguns versículos hoje. A ideia é nós dividirmos entre hoje e amanhã, se Deus permitir, para nós dividir esse pensamento do fim, esse pensamento das últimas coisas, esse pensamento dos sinais, dos tempos, da preparação do noivo para com a noiva, porque dentro da cultura lá o noivo cuida de todos os detalhes, até mesmo da preparação da noiva. Nós vemos que os noivos sempre cuidam da noiva na cultura de Israel. Então nós precisamos entender que o relógio do mundo para a igreja, o relógio do mundo é Israel. Lá nós vamos entender e compreender a chegada, a preparação do cenário. Por isso que trabalhamos aqui como igreja, mas olhamos também firmemente para Israel, porque lá em Israel há o cronograma para nós também ficarmos acompanhando. E uma das coisas que Jesus fez também foi nos chamar muito a atenção em relação a tudo isso. Então nós precisamos aí de muito discernimento, compreensão, olhando para tudo. Bom dia, pastor Samuel Targino, meu grande amigo, conhecido como Bico, pastor Isaac, paz do Senhor. Itupeva, pastor Isaac está informando que está com 26 graus, então já esquentou demais aí em Itupeva. E que bênção, hein? Glória a Deus, então, por este tempo precioso. Mandina está informando que lá em Arequipa nós estamos aí com 14 graus, então a temperatura também está agradável lá em Arequipa. E eu queria ler com vocês o primeiro texto desta manhã. Está lá no livro do profeta Daniel, o capítulo é o de número 9, Daniel capítulo 9, nós vamos ler os versículos 24, 25, 26 e 27, que serão para a nossa edificação e fortalecimento também. Diz assim a palavra do Senhor: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o povo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido, ao príncipe, 70 semanas, e 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos de angústia. Depois das 72 semanas será morto o ungido, e já não estará, e o povo
de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações estão determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre as asas das abominações. Virá então o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre eles. Meus queridos irmãos, todos viram, ou a boa parte, ou se você não viu nesta manhã, nós vimos ontem. Qualquer dia vamos tomar um café em Tupé, um café fresco, depois nós vamos passar lá em Jundiaí, nós vamos comer uma tapioca, pastor Isaac, aproveitando bem a viagem. Vimos ontem um tratado de paz, de acordo mútuo entre Israel e os Emirados Árabes. Pastor, tá, e aí? O que a gente tem a ver com isso? Qual é a nossa responsabilidade em relação a isso? Se está acontecendo lá, que bom, pelo menos a paz está chegando naquela região. Sim, você tem razão e é bem isso mesmo. Mas por trás de tudo isso há outros fatos também que são importantes demais para nós registrarmos aqui nesta manhã e registrarmos também café com coragem. Ele é para fortalecer a imunidade, então a fé e a coragem precisam estar firmes na nossa jornada. Se fé e coragem precisam estar firmes na nossa jornada, nós precisamos observar e acompanhar todos os relatos proféticos, bíblicos e ver o cumprimento e os acontecimentos de tudo isso. Pode ser que esse não seja o fim, mas com certeza é um sinal. Daniel 9, versículo 24 até o versículo 27, onde nesse texto profético, irmã Sônia, aconteceu parte de uma profecia. Aconteceu um momento de uma profecia e essa profecia ainda não aconteceu na totalidade. E ela vai acontecer e falo para você e para vocês também o porquê nesta manhã. Então todos nós sabemos que Israel está esperando um Messias, estão esperando Cristo. E eles estavam esperando realmente o Messias e aguardando a chegada do Messias. Tanto é que este ano, depois de muito tempo, nunca foi tão falado a respeito da chegada do Messias lá em Israel. Durante o período da Páscoa, no momento que começou a pandemia, que entrou aquela semana da Páscoa, muitos rabinos começaram a falar da volta, da chegada do Messias, que ele viria, colocaria fim ao coronavírus, e assim esse Messias iria reinar em Israel e libertar o povo. Não aconteceu isso, mas um sinal é a maneira como eles enfatizaram e eles falaram muito a respeito da chegada do Messias. Então, no coração deles, o Messias está para chegar por este tempo. O Cristo está para chegar por esse tempo. Isso é o que eles estão entendendo e volto a dizer, nunca falaram tanto a respeito do Messias como estão falando neste tempo agora. Ok, então isso é uma coisa. A outra coisa é o momento que nós estamos aqui vivendo também hoje, quando eles vão fazer um acordo também com os árabes para estabelecer ali a paz. O texto de Daniel, como eu disse, falou apenas metade. Só que a outra metade está falando de uma aliança do povo e mediado por um Cristo, mediado por um Messias, mediado por alguém. Então isso já para nós é um sinal. Na verdade, esse é o terceiro acordo que Israel começa a fazer com algum dos povos árabes, mas não com essa ênfase tão grande como está agora, a ponto de trocar tecnologia, trocar questão de armamentos para trabalho em terras áridas, tecnologia, enfim, eles aprofundaram um pouco mais. Então, tudo isso precisa me chamar a atenção. Então, os textos escatológicos, os textos proféticos, os textos bíblicos começam a ganhar vida
se esses textos começam a ganhar vida, eu preciso muito, como igreja, saber um pouco das coisas do fim. Aliás, a gente fica até triste porque normalmente nem todas as igrejas, os pastores falam do final dos tempos. Não há pregação do Apocalipse, só uma pregação para o momento. Tem que haver aquilo e tem que haver esse também. Por quê? Porque a igreja precisa estar vigilante, a igreja precisa estar atenta e a igreja precisa olhar para esses sinais dos tempos, para o cenário que está sendo desenhado, para o momento que está sendo desenhado no mundo. E se não é, volto a dizer, já é uma preparação para que esse fim venha, para que esse fim chegue. Então, se tudo isso está acontecendo, para mim só tem um indício. O fim ele vai chegar, em algum momento vai chegar. E eu sei que nem eu e nem você, nós ouvimos falar de epidemias, nós ouvimos falar da peste negra, ouvimos falar da peste espanhola, ouvimos falar coisas que foram tão longe de nós. E quando vem agora essa pandemia do coronavírus, isso chega em um momento extremamente complicado, em um momento extremamente difícil da história, que vem a ser então uma preparação para a chegada do tempo, para a chegada do momento, quem sabe aí as vésperas, as portas para um arrebatamento da igreja. Pode ser que não aconteça nem amanhã, nem daqui a uma semana, mas só pelo fato, por si só, estar acontecendo já é um indício de que isso vai acontecer, de que o fim chegará, de que este momento vai acontecer tão certo como 2 e 2 é 4, esse fim então chegará. Então eu preciso estar atento. Nós como igreja precisamos estar atentas, precisamos do óleo do Espírito, para não ser como aquelas nécias que eram noivas, só que elas não se prepararam para aquele momento, para a chegada do noivo, talvez achando que o noivo demoraria, ou, acredito eu, achando que ele não viria tão cedo, ou que daria tempo de se preparar. Isso aí quando a gente vai olhar os relatos, a gente vai perceber que não. Então, Israel vai fazer um trato, ou um contrato, ou um pacto com o anticristo, para trazer paz naquela região, para trazer uma conciliação entre judeus e árabes, judeus e muçulmanos. Vai haver uma aliança, e essa aliança vai acontecer mediada por alguém que será então um Messias, alguém que eles podem ouvir, alguém que seja talvez da sua nacionalidade, porque eles não vão ouvir mais ninguém. E depois de um tempo, então, esse pacto, essa aliança será quebrada, será rompida. E aí, sim, vem aquele período que nós já estamos falando aí, da perseguição, enfim. E outro dado, até antes de nós lermos outro texto aí, muito importante para você e para mim saber que Deus trabalhou firmemente com Israel. E quando Israel perdeu o seu sabor, quando Israel perdeu a sua característica de ser sal da terra e luz do mundo, Deus abriu um parênteses, para que nesse parênteses viesse a igreja, chegasse a igreja. E na chegada da igreja, a igreja então recebe a mesma ordem que Israel recebeu, de ser o sal da terra e de ser a luz do mundo. De Israel então, para que depois Deus então voltasse a trabalhar novamente com Israel. Então, Israel era o povo de Deus, chamado para aquele tempo. Por não cumprirem o ID, por não serem luz, por se fecharem, Deus abre um parênteses então para a igreja. E ao abrir o parênteses para a igreja, para que essa igreja pudesse trabalhar nessa terra, ser a luz do mundo, chegasse o evangelho às mais remotas nações, aos confins da terra. Depois de tudo isso, fecha-se o período e o ciclo da graça para a igreja. E entra mais uma vez o período do trabalhar de Deus com Israel, aonde futuramente vamos estudar que as duas testemunhas vêm para que o coração dos filhos e aos pais sejam convertidos e haja um grande mover e todo Israel, então, como diz Paulo aos Romanos, seja salvo. Mas isso amanhã entramos. Hoje é só para você poder entrar dentro dessa
cronologia que é muito importante. Então o texto de Daniel se cumpriu na metade. E depois, no versículo 27, quando ele encerra, aí sim está para cumprir, que diz que este povo, o povo de Israel, o povo de Deus, os israelitas vão fazer uma aliança com o anticristo, estabelecendo a paz e a harmonia entre as religiões ali, e quem sabe dentro desse fundamento uma única religião, e depois de algum tempo eles vão romper essa aliança e vão experimentar de um tempo de perseguição que Jesus disse que aconteceria e que era forçoso que isso acontecesse. Então, essa é uma introdução para a nossa compreensão. Aí eu quero ler junto com você também um texto bíblico que está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo de número 20. Uma palavra maravilhosa da parte do Senhor para a nossa vida. Evangelho de João, capítulo 16. Você pode anotar aí e depois você fazer a leitura. Versículo 21. Jesus, sendo orador, ele diz: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra mais da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido um mundo um homem. Jesus então compara o momento do fim, porque ele está aqui no final também, ele está falando do Consolador, ele está se despedindo dos seus discípulos. É o último momento deles em Jerusalém. E Jesus então traz para nós essa narrativa quando ele fala assim: olha, é o seguinte, vamos comparar o final do tempo como uma mulher que está para dar à luz. E aí todos nós sabemos que essa mulher, quando está para dar à luz, além da angústia do momento, da preocupação, das aflições, ela também está angustiada por causa das dores. De vez em quando, então, vem uma dor de contração. Depois, mais um tempo, vem uma dor de contração. E chega um momento, então, que essas dores de contração, elas começam a diminuir. E os médicos falam assim, quando chegar de tanto em tanto, então você corra para cá. Então, diminui as dores da contração, diminui o espaço dessas dores, e ao diminuir o espaço dessas dores, é porque então está chegando a hora dela correr para a maternidade para que a criança possa então nascer. Então, meus queridos irmãos, hoje estamos vivendo um tempo daquilo que Jesus disse que aconteceria, os sinais dos tempos. E que estes sinais que ele deixou registrado, que nós vamos ler no Evangelho de Lucas, esses sinais são para nós como se fossem as contrações. Uma dor, ou uma guerra, uma epidemia, ou pessoas se guerreando entre si, espaços. Acontecia espaço. No momento que nós estamos vivendo agora, parece que essas contrações elas estão acentuando. E quais são essas contrações que estão acentuando? Quais são essas dores? É justamente os sinais que ele disse que aconteceria. Que sinais são esses? Guerras, epidemias, rumores de guerra, nação contra nação, perseguição entre pessoas. Nós estamos aqui e essa pandemia trouxe perseguição contra vários cristãos lá. Quantas igrejas foram destruídas com a suposta ideia de ilegalidade. Quantas coisas estão acontecendo num curto espaço de tempo. Ou seja, as contrações estão aumentando a cada dia, a cada momento. Então, quando nós olhamos que estamos num quadro de pandemia e a gente vê as guerras surgindo ainda, ouvindo esses relatos, quando a gente olha e vê tantas pessoas tendo a sua vida ceifada, isso não vem nada mais, nada menos do que esses sinais que para mim e para você precisam ser muito importantes. Porque eu preciso caminhar firme no meu propósito, mas o meu olhar como igreja é para isso, para esses textos proféticos, textos que mostram para uma chegada do fim. Então Jesus disse que a mulher, quando está para dar a dor, ela sente um momento de angústia.
E talvez a angústia que o mundo tem vivido também marca como se fosse um grande acontecimento para que depois venha o tempo glorioso do arrebatamento da igreja e todo Israel depois seja salvo, como Paulo escreve aos Romanos dizendo que todo Israel depois será salvo, até que haja entrado a plenitude dos gentios, até que haja o número dos irmãos que deveriam ser salvos, como diz o texto de Apocalipse, que vamos ler amanhã, mas que depois disso Deus trabalharia com toda Israel e aí então depois virá o fim. Então as dores de parto já está bem sedimentada em nós. Deu para a gente captar tudo isso. As contrações, que são esses sinais, estão aí com grande evidência. Então eu preciso, você precisa, nós precisamos olhar para isso. Trabalhando firmemente hoje, trabalhando firmemente no momento, mas olhando com os nossos olhos para Israel, olhando com os nossos olhos espirituais para Jerusalém e para esses acontecimentos. Aliás, isso foi noticiado em quase todos os jornais do pacto que Israel está fazendo, e eles fizeram questão de mediar, falar que foi mediação de Trump. Pastor Trump, então, é o anticristo. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que sempre haverá alguém que vai precisar intermediar isso. E aí sim, essa pessoa será. Então, será o anticristo. Eu preciso olhar caprichosamente, carinhosamente para Israel. E olhar para esses textos proféticos e acreditar que o fim vem. O penúltimo texto de hoje, que eu quero ler junto com vocês, está no Evangelho de Lucas, Evangelho de São Lucas, o capítulo de Evangelho de São Lucas, capítulo 12. Evangelho de São Lucas, capítulo 12. Lucas 12, 54 e 56. Lucas 12, do 54 até o 56. Jesus fala aqui, e a narração de Lucas 12, 54 e 56, Jesus narra os sinais dos tempos. Ele falou antes sobre a ansiedade, no capítulo 12 mesmo. No capítulo 12 ele fala da parábola do servo vigilante. Percebe-se. E nessa palavra de vigia, vem mais uma vez Jesus no 12 e ele continua dizendo assim, olha, versículo 54. Disse antes às multidões, quando verdes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis, vem chuva, e assim acontece. Quando verdes soprar o vento, dizeis, haverá sol, assim, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Entretanto, não sabem discernir essas épocas. Jesus sabe muito bem que pessoa que é do sítio, pessoa que tem interior, aqui em Tatuí, as pessoas que são daqui mesmo, cresceram aqui, eles olham para o tempo e dizem assim, o tempo está brusco, vai chover. E quando eles olham para o tempo e falam que está brusco, vai chover, você pode se preparar que realmente vai chover, porque eles sabem desse discernimento. Então Jesus chama a igreja, chama a minha vida e chama a sua vida para esse tipo de discernimento. Vocês sabem discernir tudo isso, vocês sabem olhar o vento e ver que vai mudar o tempo. E nós falamos isso também. O tempo está ventando muito, o tempo vai mudar. Quando ele está falando que o tempo está mudando muito e vai ventar, então a gente já pensa, agora vai chegar o fim. Ah, então o negócio vai realmente chegar. Ok, ele falou isso. Eu preciso então olhar e ver que esses sinais são o momento de uma preparação de um grande cenário que vai acontecer. Da mesma maneira que nós fomos pegos de surpresa, não o Brasil, falo mais o mundo em si, com essa questão da pandemia, e chegou e veio, esse dia também vai chegar, porque Jesus descreve esse dia como sendo um ladrão na noite. Como eu disse aqui, nem todos os pastores, nem muitos líderes, não há muita pregação em relação ao Apocalipse e ao fim. E porque não há muita pregação do Apocalipse e do fim, a igreja também não se prepara para isso, porque nós acostumamos com essa terra, nós gostamos de estar aqui, nós não queremos o fato de morrer e estar com o Senhor, nós gostamos deste lugar, nós gostamos e amamos estar, nós não queremos morrer, não queremos morrer, diferente dos mártires da igreja,
diferente dos pais da igreja que não viam a morte como um terror ou como medo. Para eles, aquele era um cenário importante porque eles estariam com Jesus, havia uma convicção no coração deles. Hoje já não, então, já não é trazida essa mensagem. Nós baseamos muitas mensagens com prosperidade por conquistas que nós temos aqui na terra, mas Jesus nos ensinou que nós precisamos guardar um tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Eu preciso olhar com um olhar de eternidade e saber que aquele dia vai vir e que todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E como diz 1 de Coríntios capítulo 3, receber ou não o galardão pelo trabalho que for realizado. Então, muitos que são igreja, igual a parábola das 10 virgens, 5 ainda, as 10 dormiram, 5 tinham ainda um pouco do azeite, as outras 5 perderam o azeite na caminhada, perderam aquilo que daria a elas a vida eterna, perderam o Espírito Santo. O Espírito Santo que simboliza esse óleo que Jesus faz naquela narrativa. E essa igreja não sabe o final do tempo. Essa igreja não lê sobre os sinais das coisas. Essa igreja vive apenas o seu momento. E nós precisamos, pós-pandemia, mostrar a essa igreja, a mim e a você, a todos nós, que o fim vai chegar. E nós precisamos estar preparados. E se não for a nossa geração, precisamos deixar um legado para a geração que vem depois, para que o fim vai chegar e mostrar para eles que o fim vai chegar, para eles não amarem tanto essa terra, tanto este mundo, ao ponto de não quererem depois mais nada daquilo que vem como uma questão espiritual, ou o final do tempo, ou a salvação então das nossas almas. E para encerrar, o Evangelho de Lucas, capítulo 21, a maior parte da porção está aqui. E a nossa narrativa começa no versículo de número 7. Quando há uma conversa com os discípulos, eles estão falando, mestre, olha que templo maravilhoso. Jesus vai falar assim, olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, o templo seria derrubado. E foi derrubado não somente o templo, mas boa parte de Jerusalém por volta lá do ano 70, com a invasão do Império Romano, aquela rebelião junto com os judeus, todo aquele cenário que foi armado. Então, o templo foi destruído, tudo Israel também foram levados, esparramados pelas nações, períodos, e depois então voltariam. Então uma parte se cumpriu e agora chega uma outra parte. Quando Jesus, mestre, quando é que isso então vai acontecer? E quais são os sinais? Lucas 21, versículo 7. E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para acontecer? E ele respondeu, que vocês não sejam enganados, que vocês não sejam pegos de surpresa, porque aquele momento e aquela hora vão se levantar muitos cristos e falsos cristos, vão te chamar para que possam vir, para que vocês os sigam. E Jesus fala assim, mas não vão atrás deles, não vão atrás deles. Haverá sinais e prodígios, mas não irão atrás deles. E haverá outros sinais, e não se assustem com esses sinais. Não se assustem com esses sinais, porque essas coisas vão acontecer. Ele diz no versículo 9, quando bem chegou a hora, quando ouvirdes falar de guerras e revolução, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça estas coisas, mas o fim não será logo. Então ele está dizendo que haverá um preparo, e os sinais então são essas guerras. O versículo de número 12 vai dizer a respeito da perseguição. O versículo de número 13 vai falar que essa perseguição vem com um único objetivo. O único objetivo da perseguição é: isto vos acontecerá para que deis testemunho, para que possamos apresentar quem realmente é Jesus. E o versículo 24 ele diz: assentai, pois, em vosso coração, para não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos digo que eu vos darei boca, sabedoria, para que vocês possam resistir e ninguém vai contradizer a vida de vocês. E ele diz da perseguição, de mortes, e ele diz, versículo 19, e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Na vossa perseverança, não derreta o seu coração, mas estejam extremamente firmes,
estejam extremamente atentos. Versículo 31, também do capítulo 21 de Lucas. Jesus, quando o orador ele fala a respeito da parábola da videira, e mais uma vez Jesus exorta, no capítulo 12 exortou a vigilância. Agora, de novo, no capítulo 21, ele exorta mais uma vez, ele diz: assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, e as minhas palavras não acontecerão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito Santo. Eu amo as coisas de Deus. Eu quero as coisas de Deus. Anseio pelas coisas de Deus. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, não tem dificuldade. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, não tem barreiras, não tem obstáculos. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu quero estar na igreja. Eu quero ler a Bíblia. Eu quero orar junto com os irmãos. Eu quero estar junto com as pessoas da comunhão. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, é alegria. Os cultos são bons. A palavra é boa. O louvor, ele é maravilhoso. Agora, existe uma outra realidade que Jesus narra aqui. Olha, acautelai-vos por vós mesmos. Então, antes de eu me preocupar com alguém, eu preciso fazer uma alta avaliação da minha vida. E eu preciso me preocupar comigo mesmo. Então, Jesus diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique... Jesus disse, para que nunca que o vosso coração vos suceda e fique carregado com as orgias deste mundo, com as consequências da orgia. Quais são as consequências da orgia? É aquela ressaca, é aquela dor de cabeça, é um estado mal. Quem já bebeu a noite inteira sabe muito bem disso, que o outro dia da ressaca, as consequências da orgia não me levam a pensar direito. Eu fico meio que embaraçado e dormindo. Embaraçado não, né? Embaraçado em espanhol já é outra coisa. Mas que eu fico sem um referencial e sem uma direção. Eu fico zonzo. E Jesus fala assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo está relacionado à ansiedade, às conquistas, ao ter e ao não ter, ao que vai faltar ou não. E essas são as preocupações do sistema deste mundo. Jesus está falando, quando acontecerem esses sinais, sejam para vocês se preocuparem com vocês mesmos. Sejam preocupados com vocês mesmos. Olhem para vocês. Se não há essa alegria do Espírito Santo, se não há esse prazer do Espírito Santo, se foi retirado o sentimento e o desejo de estar na igreja, de servir, de ler a palavra de Deus, de ter um momento de oração, de ter um tempo também de reflexão bíblica, de ter devocional, eu preciso olhar mesmo, porque pode ser que eu esteja sobrecarregado das consequências das orgias deste mundo. Não estou falando de bebedeira não, estou falando de conquistas mesmo. Eu estou falando de ter, de ter que possuir, de ter que conquistar e esquecer que a maior vitória será estar na presença do Filho do Homem naquele dia. Carregados de pensamento, carregados com as coisas deste tempo, tão cheios de mim mesmo, tão cheios das coisas desse tempo, que eu esqueço daquilo que é o mais importante. E Jesus no Evangelho de Lucas, queridos, leia esse texto na tua casa. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Leia o texto inteiro e veja a preocupação de Jesus no preparo para a igreja, no preparo para a minha vida e no preparo para a sua vida. E saiba que o fim vem. O fim vai chegar. Se não vem de um arrebatamento da igreja, vem de um fim de uma situação como essa que nós estamos vivendo. Então o fim ele vai chegar. E ele fala assim que de repente isso não venha sobre um laço. Então durante muito tempo muitos pregadores estão dizendo assim que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez aceitou Jesus, você já está salvo.
você não perde a salvação. É estranho tudo isso, porque isso já me traz um senso de dever cumprido. Uma vez filho, sempre filho. Não, a história não é bem essa, não, querido. A história não é bem essa, não. A história é outra. Quando eu vou ler o texto de Tessalonicenses, capítulo 5, diz que eu posso extinguir. Paulo fala assim, não extingais, ou seja, não apaguem o fogo do Espírito que é em vocês. Então eu posso apagar o fogo do Espírito. E é justamente isso que Jesus está dizendo aqui. Ele diz, cuidado com tudo isso, para que aquele dia não venha sobre vocês como um laço. E isso é um prejuízo. Para que esse dia venha com uma grande surpresa sobre a vida, como um laço, e ao ponto de nós perdermos a salvação, porque o Senhor disse que é na nossa perseverança que nós vamos ganhar a nossa alma. Por isso que Apocalipse vai dizer por várias vezes na carta às igrejas, ao que vencer, eu farei isso. Ao que vencer, acontecerá aquilo. Ao que vencer, acontecerá determinada coisa. E Jesus encerra o capítulo 21 dizendo, vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho. O momento mais precioso, mas a preocupação de Jesus, mais uma vez ele diz, vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. As pandemias para nós agora se tornam evidentes porque nós podemos imaginar o que aconteceu com a peste negra. Nós podemos imaginar o que aconteceu na gripe espanhola. Nós podemos ver porque nós temos visto milhares e milhares de pessoas com as suas vidas ceifadas. E Jesus, então, como um pai que ama o filho, ele diz assim, se cuidem, se preocupem com vocês mesmos e então vigiem. Os sinais estão aí, queridos. Israel, mais uma vez, está fazendo uma aliança. E Jesus diz assim, eu quero que vocês se preocupem com tudo isso. Por que ele se preocupa com tudo isso? Para que possamos estar em pé na presença do Filho do Homem. Eu acho que nós não podemos correr em vão. Nós não precisamos correr em vão. E nós precisamos olhar esses sinais. Trabalhando firmemente aqui, querendo comprar terras, comprar terrenos, edificar casas, melhorar o carro, fazer a faculdade, ter uma boa vida. Tudo isso eu acho que é pertinente e Deus olha para isso e Ele entende muito bem. Agora, o que eu não posso é deixar de lado essas questões, porque essas questões para nós são perigosas, porque o valor de tudo isso não é uma casa, o valor de tudo isso não é um carro, o valor de tudo isso não são diplomas, não são formações, nem graduações, nem pós-graduações. O valor de tudo isso é uma alma humana, e preocupado com a alma humana, Jesus diz, eu quero que vocês se preocupem com isso, para que vocês possam estar de pé naquele dia, de pé na presença do Filho do Homem. E amanhã nós vamos trabalhar justamente esse pensamento. Amanhã, cumprimentando toda essa ideia, eu vou mostrar para vocês esses sinais, as evidências deles, para que esse café com coragem possa nos impulsionar a organizarmos a nossa vida e nos prepararmos para aquele grande e maravilhoso dia. Estar na presença do Filho do Homem, estar na presença de Jesus, olhar para a sua mão e ver os cravos, olhar para ele e ver que o seu lado foi perfurado por mim, perfurado por você. Que ali jorrou água e sangue como se fosse um parto, para gerar uma igreja gloriosa, sem mácula e sem defeito, para preparar uma noiva para o seu casamento. A pandemia vem preparar uma noiva para aquele dia maravilhoso e para aquele dia glorioso,
para tirarmos um pouco dos nossos olhos dessa terra, das coisas dessa terra, e olharmos também para o mundo espiritual e discernir esse tempo, para que possamos sair dessa pandemia extremamente fortalecidos e preparados. Eu tenho certeza que você quer ir nesse arrebatamento. Eu tenho certeza que você não quer ficar nessa terra. E é um caminho, e é um segredo que nós vamos reforçar amanhã, mas que já dá para nós aqui uma grande identidade. Se existem pessoas que você ama e que de repente o pensamento está longe, compartilhe essa mensagem. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e fale assim, ó, se prepare porque o fim vai vir. Sabe por quê, queridos? Porque mesmo Jesus advertindo vai dizer assim, estão falando da volta dele, estão falando da vida dele, mas faz tempo que estão falando isso. Os antigos, talvez pessoas que nasceram na igreja, os pais falaram a respeito disso e parecia algo tão longe. Só que esses sinais agora eles estão aí com muito mais evidência. E eu tenho certeza que você quer ir para a eternidade, para o céu, como eu também quero. Eu acho que nós não precisamos ter corrido em vão. Chegou a hora de prepararmos a nossa alma, preparar para vivermos 20, 30 anos, mas prepararmos também para viver um dia, algumas horas se for. Eu preciso me preparar e eu preciso estar extremamente vigilante. Vamos orar? Eu quero orar junto com você nessa manhã. Essa manhã gloriosa que o Senhor te fez. Hoje é dia 14 de agosto de 2020. Que essa mensagem chegue no teu coração. Que essa mensagem chegue na tua alma. Não vamos ser pegos de surpresa. Amanhã, texto base para nós é: quando ouvires falar de paz e segurança, eis que virá repentina destruição. Quando fala de paz, a grande paz que vai estabelecer paz para todas as outras, é o pacto do povo de Israel com os árabes. E aí sim, em todo o mundo haverá outras pazes, mas essa é a que nos cabe de olhar. Eu quero orar com você. Vamos orar nessa manhã? Vamos. Você quer o arrebatamento. Você não quer ficar nessa terra. É hora de nós dobrarmos o nosso coração, dobrarmos os nossos joelhos e falar: Senhor, me ajuda a vencer. Eu quero estar de pé naquele dia, naquele grande dia, naquele glorioso dia. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado porque o Senhor nos avisou que isso aconteceria. Obrigado porque o Senhor nos disse que isso aconteceria. E estão acontecendo. Senhor, não queremos estar sobrecarregados com as orgias, com as conquistas deste mundo, mas nós queremos estar atentos, com os nossos olhos abertos, preparados para aquele dia, aquele grande dia e aquele glorioso dia. Então abençoe, Senhor, essa palavra ao coração e a vida dos meus irmãos. Abençoe essa palavra a cada um de nós e que possamos ser fortalecidos em Ti, marcados no Seu amor e na Sua bondade. Toma conta de nós como igreja, toma conta de nós como Seu povo, como um povo bendito e maravilhoso, para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida e também na nossa história. E abençoa a vida de cada um dos meus irmãos. Abençoa, Senhor, toma eles nas Tuas mãos, a família deles, os familiares, a igreja que participamos. Nos fortaleça, Senhor, para que aquele dia possamos estar de pé com aquela grande multidão, preparados para um tempo de eternidade, onde estarão enxugados os nossos olhos todas as lágrimas. Em nome de Jesus oramos, agradecidos a Ti. Amém. Amém. Desde já um ótimo final de semana para você, dizendo em todo tempo e em todo momento: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que com ele também dará todas as coisas. Guardemos a nossa alma, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Espero você amanhã, 10 horas aqui. Um forte abraço, beijo no teu coração. Deixa o teu comentário